Vamos para mais um estudo bíblico para nós mulheres. Nós vamos pegar um estudo bíblico agora, começar hoje, dia 3, e vamos seguir adiante. Não sei se vai durar, eu acredito que vai durar umas 2 semanas no máximo. Por quê? Porque nós vamos pegar o estudo de Efésios. E Efésios tem 6 capítulos. E eu quero ver a possibilidade de podermos, em cada vídeo, um capítulo. Né? É provável que o capítulo 4, 5 e talvez o 6, nós possa fazer um ou dois, né? Aumentar, acabar fazendo 2. Por isso que eu digo que pode ser que estenda para outra semana. Mas o nosso estudo vai ser focado em Efésios. E já começa por aí. Você conhece o estudo de Efésios? Estudo não. Na verdade, você conhece o livro de Efésios da Bíblia? Provavelmente você já conheça Efésios 6, que fala da armadura do cristão. Mas é interessante nós entendermos todo o contexto antes de chegar a esse 6. Porque imagina, vamos lá, antes de começarmos, vamos pedir a graça do Espírito Santo e vamos adentrar nessa imaginação de Efésios para viver aquilo que o Senhor quer nos mostrar nesse estudo para nós mulheres, ok? Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê um bom estudo. Pedimos a graça do Teu Santo Espírito no nosso meio. E principalmente pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila e Santa Edith Stein. Que essas duas santas nos molde a compreendermos nossas emoções, nosso autoconhecimento. E também pela graça da bem-aventurada Virgem Maria, mulher como exemplo a nós de uma mulher virtuosa. Que o Senhor Deus nos abençoe a este estudo. Maravilha! Você já viu que esse estudo vai ser um pouco diferente de Provérbios, né? Você ter acompanhado. Mas por que será? Vamos seguir adiante que nós vamos descobrir. Já começa aí, Eu estou pegando aqui, como sempre, eu pego aqui a edição pastoral. Eu estou com uma edição pequenininha, olha só, do tamanho da palma da minha mão aqui. Mas essa edição é somente o Novo Testamento. Por isso que ela é pequenininha aqui. É mais para estudo meu mesmo. Tanto é que se eu mostrar para vocês, aqui de Efésios, vocês vão ver algumas escritas minhas aqui no meio. Por que isso? Porque é estudo mesmo. Então, se você não quiser escrever na sua Bíblia, você tem, né? Aqui a escrita aqui. Se você não quiser escrever na sua Bíblia, não tem problema. É até interessante e muito bom você ter o seu livro, o seu caderno, da qual você pega para fazer o seu estudo bíblico. E se você chegou aqui pela primeira vez, você sabe que nós temos um planner. Fique ligada no grupo, porque eu vou encaminhar um planner para você na sua casa, vai chegar. Esse é um planejamento anual. Para você viver o estudo bíblico e tudo aquilo que o Filhos do Pai oferece. De segunda a sexta, o estudo bíblico, sessão de terapia em grupo nas segundas-feiras e também o Caminho de Débora. Gente, é top. Você só compra o livro para chegar na sua casa e o resto você ganha tudo como bagagem que segue atrás. Show, né? Olha, é menos do que uma pizza por mês. Imagina? Menos do que uma pizza por mês. Conclusão, onde já se viu você ter
uma terapia constante, de segunda a sexta, constante, com menos de uma pizza por mês. Ah, muita alegria. Vamos lá, na carta de Efésios. Em primeiro lugar, essa carta de Efésios escrita por Paulo. Interessante que essa carta de Efésios escrita por Paulo foi quando Paulo estava na prisão. Não se sabe qual delas, porque nós sabemos que Paulo foi preso em vários locais, em Efésio, em Cesareia, em Filipos, lá em Roma. Ele foi preso em vários lugares, em alguma dessas prisões. Só que eu vou falar para você, se você for em viagem para a Terra Santa, conhecer os locais sagrados lá, vão lhe apresentar o local que Paulo, um dos locais que Paulo ficou preso. E quando você olhar para aquele local, você vai entender que o esgoto passava pela cela de Paulo. Ele estava preso em um local indigno de um ser humano habitar. E mesmo nesta situação, Paulo, pensando dos cristãos lá de Efésios, de Filipe também, de Coríntios, que ele escreveu carta para cada um deles. Mas pensando nesse povo, ele escrevia cartas. E nós vamos pegar aqui agora, da carta, vamos lá, Efésios 1:1, né? Ele já começa com endereço e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Imagina, o cara estava preso, ele já começa dando uma saudação, em vez de falar, olá, tudo bom com vocês aí, cristãos, novos cristãos, olá, tudo bem, que é o normal a se dizer quando você cumprimenta alguém, ou quando você escreve, né, para nós no WhatsApp falando, a gente manda mensagem e manda assim, oi, bom dia, oi, boa noite, oi, boa tarde, olá, né, bom dia, né? E tem aqueles grupos que é bom dia constantemente, né? Tarde, dia, noite, não para. Mas é uma saudação normal. E Paulo, ele não usa essa saudação normal. Ele usa uma saudação que vai além, espiritual, no sentido de que ele diz, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. No estado que ele se encontra, preso e ainda numa situação não humana, ele entra nessa dimensão espiritual. Em meio ao caos, Paulo sauda as pessoas. E aí, ele começa, né, a dizer, bendito seja Deus, lá no 3, né, 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Ele começa esse louvor a Deus pelo povo de Efésios. Nessa situação dele, desse louvor a Deus pelo povo de Efésios, depois ele começa a dizer o quanto Cristo é a cabeça de tudo aquilo que o povo de Efésio precisa. Esse primeiro vai falar sobre isto. Lá no 8 fala que o Pai fez transbordar sobre nós com toda sabedoria e inteligência. Ele fala dessa saudação de Cristo. Vou parar por aqui, só para poder explicar para vocês o seguinte. Esse estudo que nós estamos fazendo de Efésio, nós vamos ver no capítulo 1, no 2 e no 3, aquilo que éramos, aquilo que somos e aquilo que
somos escolhidos a ser por Deus. Olha que interessante. Paulo vai nos trazer isto. E já no capítulo 1, ele nos sauda, olhando para nós como com um olhar espiritual. Não somente, olá pessoal, de Efésios. Então, trazendo para nós mulheres. Paulo, em Efésios, na sua carta de Efésios, ele fala nesse sentido. É pela graça de Deus, em louvor e agradecimento a Deus, que nos acumulou de toda graça e sorte. Olha só que interessante, vou pegar aqui no 7. Acompanhe comigo. No qual temos a redenção por meio de seu sangue, Jesus, e perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, Jesus, que o Pai fez transbordar sobre nós com toda sabedoria e inteligência. Esse louvor que ele dá no início dessa carta a Deus, por nós, pelo amor de Deus por nós. Lá no 13, em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação de vocês, que, tendo acreditado nele, Jesus, foram marcados com o selo do Espírito prometido e o Espírito Santo. Então, ele focar nesse sentido, no início, é focar em mim e em você agora, para nós mulheres, que nós temos Deus em nós, que habita em nós. Nós temos Deus dentro de nós, nascemos com Deus dentro de nós. Nós temos as digitais de Deus. Nós temos a inteligência, aqui, ó, a sabedoria e inteligência que foi dada por Deus a nós. Lembra do Provérbios que estudamos um pouco? Dessa sabedoria de Deus a nós. Nós fomos formados desta dimensão, moldados pela mão de Deus. Nós temos Deus em nós. Este primeiro capítulo de Efésios nos dá a direção de tomarmos posse, que somos filhas amadas de Deus Pai. Não somos apenas servas, não somos apenas diretrizes não somos apenas aquilo que pensarmos, não. Nós somos filha. E essa filiação traz características. Eu vou dizer, já começo dizendo aqui para vocês, eu acredito, eu sempre falo que eu vou falar, e nunca falei sobre isso, para nós aqui como filhos do Pai. Mas eu tenho características do meu Pai. Eu sou chamada na minha família filha do Pai, por causa que eu sou a mais aparecida com meu pai do que os meus outros irmãos. E o Filhos do Pai, esse grupo, essa turma, nós aqui, nasceu num momento de luto meu com o meu pai. E trazendo essa frase que a minha infância inteira eu ouvi, a filhinha do Pai, a filhinha do Pai. E pela intimidade de conhecer, de tomar posse desse Efésios 1, que eu sou a filha do Pai, Deus Pai, e meu Pai que eu perdi, que na verdade não perdi, mas ganhei ele para o céu. Esse grupo nasceu nesse período de dor, de sofrimento, com aquela frase que eu nasci, cresci, vivi e vivo com ela. E por quê? Porque eu tenho as características do meu pai. E pelas características do meu pai, traçadas em mim, eu tenho até a postura, às vezes, do andar dele. É interessante que
Eu falo assim, não tenho não. E minha mãe vai lá e mostra, tá vendo isso aí agora? Igualzinho, né? E isso é gostoso, né? Pelo amor meu para com meu pai da terra. Isso é muito gostoso. Agora, olhar para esse primeiro, esse Efésios 1 aqui, reflita você. Quais são as suas características do seu Pai do céu? No meu Pai do céu. Nós somos filhas do Pai, Deus Pai. E quais é a nossa característica? Pode ser na afeição? Pode ser na alma, no espírito? Não sei. Você sabe. Eu sei a minha. E desta forma, trazendo aqui esse exemplo da onde iniciou esse grupo aqui, Filhas do Pai, e esse exemplo meu particular, eu quero trazer para vocês essa conscientização desse Efésios 1. Olha só que Paulo fala nesse sentido aqui, né? Ó. Por isso, eu também, quando ouvir falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor de vocês por todos os santos, vivemos esses dias, esse dia de todos os santos, né? Eu estou aqui no versículo 15. Vamos lá, sai comigo, no 16. Não cesso de dar graça a Deus por vocês e por recordá-los em minhas orações. Essa carta, esse escrito desse cara que se converteu de uma forma de não conhecer, não viver com Jesus, mas que foi muito mais profundo quanto aquele que viveu. Foi tanto quanto. Não é bonito ver isto? Não é lindo ver isto? Então, eu, como mulher, olhar para isto e ver que primeiro capítulo de Efésios me ensina a entender que Deus está em mim, mesmo no caos. Quem escreveu estava num caos. Mesmo nas tribulações, mesmo com os seus diagnósticos, vou falar desta forma, trazendo esse olhar terapêutico. Seja com qualquer forma, qualquer jeito, tomemos posse de que Deus está em nós. Lembramos que, como eu falei no início, 1, 2 e 3 vai falar nesse sentido, vai revelar esse sentido do amor de Deus para conosco, aonde nós vemos o que éramos, o que somos e o que seremos. Interessante que esse 1 é a introdução de dentro de nós, do que somos realmente. Porque não somos só pecado, não somos só miséria, nós somos a divindade em nós. Interessante, pensa aqui comigo, como que se dá isto? Eu tenho um copo d'água, e esse copo está cheio de água. Se eu jogar o copo no chão, a água vai para o chão também. Entende? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Deus está em mim. É a mesma coisa, o sentido da água está dentro do copo. Aonde o copo vai, a água vai. Eu posso virar o copo e cair a água e tirar e separar a água do copo. Posso. Mas o Efésios 1 está nos dando este alerta de sermos plenos, não como um copo e água apenas, mas simplesmente como se fosse um café com leite. Misturou? Não desmistura mais. Um leite com chocolate, um leite com açúcar. Misturou? Não desmistura mais. Não dá, não tem, não sai na química, não funciona. Você consegue tirar água do copo, ok.
Mas o café com leite você consegue tirar depois que ele mistura? Não. Então nós temos que aprender a ser esta dimensão, esta mistura de Deus, porque Ele está em nós. E olhar de maneira clara, de ver. Porque quando nós tomamos um café com leite, que costumamos chamar de pingado, né? Quando nós tomamos isto, nós sentimos o gosto do café e o gosto do leite. Os dois estão juntos. Mas dá para sentir o paladar bem claro, um e o outro. Olha só que interessante. Por que isso? Porque eu conheço a minha identidade e conheço a identidade de Cristo em mim. De tão unido ela está junto, às vezes nem me toco isso, mas dá para sentir esse paladar. Entendemos o que Efésios 1 está nos falando. E já deu para entender que esse estudo bíblico de Efésios promete muito. Adiante nós temos o segundo, que será amanhã. Gostou? Escreve aqui nos comentários. Achou algo interessante? Escreve aqui nos comentários. Tem dúvidas de algo? Pegou aí, começou a escrever? Escreve aqui nos comentários. Ó, tenho dúvida disso. Lisandra, esse planejamento chegar na minha casa para me acompanhar cada passo. Gente, esse planejamento tá top. Porque ele tem meditação para cada mês, tem meditação de Santa Teresa d'Ávila, tem planejamento financeiro, de como uma mulher deve fazer esse planejamento financeiro. Tem explicações minhas de todo mês dentro desse planejamento financeiro. Gente, tem muita coisa. Tem também uma práticas de virtudes. Você que quer ser uma mulher virtuosa, lá tem como fazer e conquistar isto. Passo a passo, tá lá, como conquistar isto, né? Tem muita coisa show, né? E quem adquire também o Caminho de Débora. E lá eu ensino o Caminho de Débora, passo a passo, como que eu faço, aonde que eu escrevo nesse plano para poder ter esse projeto aí de virtudes, de crescimento de virtudes dentro de mim. Tem um lugar para você escrever o nosso estudo bíblico, a palavra que te fez sentido naquele dia, né? Naquele horário, né? Tem uma parte lá que é só da questão dos horários dos meus dias, que eu preciso me policiar para crescer espiritualmente, pessoalmente, profissionalmente, em corpo, alma e espírito. Gente, é muito top mesmo. Você quer? Escreve aqui nos comentários, né? Lá no nosso grupo fechado, na nossa comunidade Filhos do Pai, chame um dos ADM lá, me chame lá, que eu já encaminho para você, para chegar aí na sua casa. Não tem nem dúvida. Pois bem, gostou? Dá aquele like, escreve aqui nos comentários que eu quero responder o seu comentário. E não esqueça, você que chegou aqui agora, nós temos uma ficha de anamnese. Se você quer que eu te acompanhe mais de perto, manda sua ficha de anamnese para mim fazer da melhor maneira possível de acompanhar você. Eu falo para nós por quê? Porque a minha equipe também vai estar junto, apesar que a ficha de anamnese, só eu que vou ler a sua ficha de anamnese. Mas a minha equipe vai te encaminhar essa ficha de anamnese. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Olha, Efésios 2. Não perca, não.